E vamos continuar trabalhando. Apresentaremos agora a palestra da Cisco com o tema Governança e Execução, os riscos invisíveis. E o nosso convidado para abordar esse tema é o líder de cibersegurança da Cisco Security Brasil, Fernando Zamay. Olá, Fernando, bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigado, Graça. Prazer estar aqui com você. Aliás, boa tarde, virou o relógio, 12:02. Estamos com um atrasozinho aí, mas por uma boa causa. Estamos contando uma bela história aqui, viu, Zamay, no Security Leaders. Já falamos de finanças, agora falamos aí da necessidade de maior maturidade aí no setor de varejo. Bem bacana aí o painel. Tivemos aí belos insights aí da turma e agora vamos ouvi-lo. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. A audiência aí sensacional aí, continua conosco, firme e forte. Legal. Prazer aí receber você. Boa apresentação. Valeu, deixa eu jogar aqui. Primeiro agradecer a presença de todos. Estou entre vocês e o almoço. Ou hoje, né, trabalho remoto, working lunch. Né? Vamos fazer um working lunch aqui. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. O tema que a gente escolheu hoje para debater, né, vai muito em cima entre as diretrizes, né, a governança, toda a parte de liderança em cibersegurança e a execução de fato, né, e os riscos que estamos vendo, né, ao longo dessa jornada junto aos clientes, as consultorias. A gente vê alguns detalhes, né, que eles representam aí uma ameaça, né, um risco. E aí, para a gente puxar um pouquinho de histórico, né, então, assim como muitos colegas, hoje eu lidero, né, o grupo de cibersegurança da Cisco, na parte de diretrizes, estratégias, assim como vocês liderando dentro das companhias. Muitos de nós vieram, né, das áreas técnicas, onde segurança no passado era um corpo técnico, conhecia bem lá de uma literatura e resolvia, né, os problemas de disponibilidades gerados a partir de cyber, né, toda aquela equipe de TI resolvia a partir dali. Então, éramos ali um braço técnico super especializado dentro da área de TI. E hoje esse patamar mudou, né? Com toda essa evolução, transformação digital, né, o tema que já foi muito debatido, novas formas de fazer negócio, né, o varejo, né, o e-commerce aí estourando, né, empresas transformando a atuação cada vez mais dependentes de tecnologia. Então, o nosso grupo, e eu estou junto com vocês, né, eu também sou um representante aí de cibersegurança, na liderança ou na execução, aumentou muito a relevância e responsabilidades. E responsabilidade, não precisa muito se estender, mas a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados para colocar, né, penalidades, né, a esses responsáveis, inclusive, e essa mudança de foco, né, então, assim, como que eu saio de um apoiador técnico, de uma área técnica, para ser, né, uma pessoa extremamente relevante, e é como tem que ser, né, as empresas mais maduras hoje, elas tratam o tema de cibersegurança com muita seriedade, é parte da discussão de negócio, e o CISO, ele passa a ter autonomia e poder, né, para a execução. E muitas vezes se traduz, né, ou na parte mais simples, se traduz em orçamento. O orçamento em cibersegurança, ele tende a aumentar, o que não significa que aumenta os gastos da empresa, né, é só às vezes, direcionar os investimentos, né, muitas vezes investimentos de redes, né, eles poderiam ser partilhados com segurança. Né, e já está acontecendo isso. Inclusive, eu trouxe um estudo de caso das coisas que a gente está vendo por ali. Nesse mundo de conformidade, né, a gente vem acompanhando aí os casos na mídia, só cresce. Então, não é... Para nós, em segurança, às vezes a gente vê isso na mídia e é mais do mesmo. Né, então, mais um que aconteceu. Inclusive, a JBS do Brasil não foi afetada. Isso aconteceu num polo em US. O pessoal está fazendo um trabalho forte lá, inclusive revisando, né, apoiando. A gente está também trabalhando, atuando junto com vários outros vendors, para garantir que esteja tudo funcionando corretamente. Mas o fato está acontecendo, e está acontecendo nos detalhes. Né? Toda empresa tem conformidade, toda empresa tem certificações, acreditações, dependendo do seu setor, né, mas vem acontecendo nos detalhes. E esses detalhes aí eu estou trazendo à tona que eles precisam ser endereçados. Uma coisa que é um fato que
as conformidades, né, elas são extremamente importantes, elas vão nos dar o norte, vão abrir investimentos. Eu acho que o mais importante de conformidade que eu vejo no Brasil hoje é a abertura de investimentos, né, você estar em conformidade com uma regulação, porém não significa que você está seguro. Né? Todas as empresas que aparecem hoje, que infelizmente são impactadas, elas estão em conformidade, elas cumpriram com as regulações, né? Passaram nas auditorias. Né? Então, onde que está o meu problema? Né? Onde que está, onde que estamos falhando? Né? Eu vejo um distanciamento, né? Isso por questões humanas, questões de estrutura, né? Um distanciamento muito grande, né? Entre as definições estratégicas, entre as especificações, os arquitetos e aquilo que de fato está sendo implementado, aquilo que de fato está sendo adquirido, né? E como que está sendo implementado. Então, aqui eu trouxe, né, o vídeo do Titanic, né, era para mostrar um pouco, né, a parte de definições acontecendo lá no violino, né, o pessoal tocando violino, então, né, colocando, e lá no porão, né, eu tenho os especialistas, os técnicos que estão executando, estão implementando e estão lidando com as dores, com os problemas. A adoção de tecnologia de segurança, sabemos que é difícil. Né? Toda vez que você barra um acesso, toda vez que você limita uma pessoa, né, de desenvolver o seu trabalho, você é criticado, você é questionado. Então, quantas janelas de mudança não voltaram para trás porque no dia seguinte, né, uma porção de usuários ficou fora, porque foi adotada uma postura mais rígida de segurança, né, e aí mandou-se remover aquilo, porque a vida tem que continuar. Vai muito da conscientização, né, de que eu tenho que fazer em cima disso. Eu gosto de fazer uma analogia com condomínios que tem aquelas gaiolas, né, de entrar com carro. Quantos moradores não brigam com o porteiro que está demorando para abrir as gaiolas e quando abrem as duas, expõe o seu condomínio a uma ameaça. E é exatamente isso que eu vejo muito nas organizações. Se investe em tecnologia, se define em regras, você cria todo um método e não se implementa corretamente, né, os detalhes. E essa implementação, muitas vezes, ela depende, né, depende de outros departamentos, outras áreas, outras equipes. Né? Então, essas engrenagens todas, elas têm que funcionar, têm que ser revisitada. Aquele seu investimento, você tem que extrair ele ao máximo e garantir essa extração. E monitorar, né, que ele continue, né, em funcionamento como você precisa. Porque o fato que vem acontecendo hoje, né, as entradas, né, o silo, né, o desafio, a área de cobertura, a superfície de ataque, né, os desafios são muitos. Então, tem que se fazer, tem que, just do it, né, puxando aí o jargão de uma outra empresa, né, então, tem que executar. Silos é um grande limitador disso. Né, um dos grandes responsáveis por não acontecer são os silos. Então, os CISOs, né, as empresas mais maduras, hoje temos que ser psicólogos. Psicólogos, gestão de pessoas, política, né, você tem que ser um grande negociador, você tem que negociar com múltiplas áreas, convencer múltiplas pessoas, para que seu projeto, para aquele seu controle, né, ninguém gosta de controle, né, como pessoa, né, de ser limitado ou controlado, então esse fator humano entre os departamentos tem que ser rompido. E os CISOs com mais sucesso hoje, eles têm esse papel de articulador, né, de orquestrador, né, de colocar múltiplas áreas. Então, esse papel de segurança hoje, que eu vejo com muito orgulho, né, uma evolução da nossa tecnologia, da nossa arquitetura, transcende, né, inclusive a tecnologia, é um papel de grande responsabilidade. Né, e grandes responsabilidades precisam de precisa que a organização, do ponto de vista executivo, reconheça isso, né, e faça os investimentos devidos. E que os investimentos sejam executados corretamente, né? Então, todo aquele ciclo. Então, entre o que eu chamei de governança aqui do lado, né, o que a gente tem várias práticas, disciplinas, são dezenas e dezenas de práticas, né? Tem que ser colocada e eu tenho que fazer acontecer isso do outro lado. Então, do planejamento estratégico até a execução, não tem mais espaço
para, por exemplo, né, eu vejo muito trabalhos consultivos, né, baseado no framework do NIST, do MITRE, escolhe uma roupa bonita para atrair investimentos, né, escolher alguma roupa bonita para atrair aquele investimento. E aí, planos de investimentos, né, identifica os gaps, vamos identificar os gaps aqui e tal, e vamos fazer um plano de investimento em 2 anos. Entendemos que hoje já não é mais suficiente, esses 2 anos. Né? Porque em 2 minutos você está invadido, exposto e está com um grande impacto para lidar. Gaps hoje, o que a gente vem promovendo é uma compreensão, né, da importância daquele gap no todo, num ciclo inteiro de um Rensor, e infelizmente eu vejo o Rensor sendo tratado como uma coisa isolada, né? Tipo, o Rensor é algo único, isolado que está acontecendo. Não, vamos pegar do nome Rensor, né? Sequestro. Na hora de pedir o resgate, aquilo é uma etapa de todo um planejamento. Pensa no resgate, né? Num sequestro físico. Se você for montar, né, pensar em como sequestrar uma pessoa importante, né, que ela tem que ser importante para te dar um retorno, você tem todo um planejamento envolvido. A parte de coleta de resgate é o final, né? Tudo já falhou na sua estratégia de segurança quando você está lidando com a palavra Rensor. Tudo falhou, né? Falhou diversos componentes. Tem que ser repensado todos os seus pontos. Então, esses pontos têm que ser revisitados. Aquilo que estiver fraco tem que ser atualizado. Não é porque você já tem uma tecnologia de segurança, esse é um outro ponto. Eu já tenho uma tecnologia de segurança e eu tento encaixar isso que eu tenho na realidade. Se aquilo que eu tenho não se aplica no momento que a gente vive hoje, nuvem, cloud, etc., sim, para de usar aquilo, usa o novo. Né? Usa para a nova realidade, tem que ser simples, tem que ser fácil, tem que agradar o usuário, tem que ser efetivo, tem que ser seguro. Às vezes você está segurando lá um investimento que foi feito, né, para ter a depreciação, mas ele está te expondo. Né? Então, essas coisas têm que ser muito bem repensadas, identificar esses gaps e cobrir esses gaps o mais rápido possível. Né? Talvez com um investimento maior. E não existem contos de fadas, eu sou engenheiro por formação, eu me desenvolvi na área de segurança como técnico, né? como analista, usando o meu conhecimento de engenharia. E eu vejo que no mercado de segurança tem uma carga muito grande, né, da bala de prata, o conto de fadas. Existe, sim. Né, é mais do mesmo. O termo bala de prata existe, qualquer um que for estudar segurança aí 20 anos para trás vai ver esse termo, mas ele realmente está presente e ele cria aí, né, uma poluição para os decisores, né, e para os executores, para investir corretamente. Aqui é um ponto, né, a gente traz um ponto, né, de investimentos. Né, se eu fosse investir hoje, né, em cibersegurança, quais pontos eu escolheria? Aqui a gente está puxando pelas estatísticas, né, onde credencial, né, a Cisco vem investindo muito forte em passwordless. Ninguém gosta de senha. Colocar senha de 50 caracteres não serve para mais nada. Senha alta, caixa baixa, etc., né, isso aí já não resolve, isso aí é perder tempo. Então, não vamos ter senha. Né? A nossa iniciativa hoje é que o seu fator de identidade, né, explorando as tecnologias de face recognition, né, fingerprint, que a gente tem no celular, tem no laptop, Windows Hello, né, vamos acabar, então, com a necessidade de senha. O usuário vai amar. Né? Esse é um projeto que, do ponto de vista do usuário que está ali lidando com a tecnologia, ele vai amar. E também um outro ponto, né, que pega muito em multifactor authentication. Eu vejo as empresas colocando MFA, mas está colocando um MFA, né, o multifactor, para uma aplicação. Está colocando para um cenário. Aí eu coloco a VPN como uma aplicação. Ali é um must-have, já tinha que ter, né? Mas cobre uma aplicação e vai cobrindo o MFA de uma aplicação em uma aplicação. E a gente entende que não. Isso tem que ser uma visão estratégica, parte da organização, de eu ter um segundo fator para todas as minhas aplicações, incluindo o legado. E isso tem que ser simples, tem que ser fácil, e aí você, nessas necessidades atuais, você vai identificar o seguinte: o que eu tenho de legado não me sustenta. A técnica atual de MFA que eu tenho não me sustenta e tem que ser revisitada.
sim, pode deixar de lado e investir numa nova. E-mail, campeão aí de seu primeiro vetor. Todo investimento possível em inspeção e controle que existir na face da Terra, eu tenho que colocar nesse vetor. Ele ainda é o cara que é a porta de entrada da maioria da sujeira que chega até você. Endpoint, assisti a apresentação aí de um amigo, né, falando sobre os Next Generation Endpoint, um caso de sucesso também, Endpoint Detection Response, né, só valido, Cisco tem o seu NDR, valida embaixo que o antivírus tradicional não segura mais e precisa ser repensado. Então, parabéns aí aos líderes que já investiram nas novas tecnologias, né, inclusive em nuvem, né, não tem mais aquele modelo tradicional de gerência. Troque seu antivírus, né, porque ele já não segura e precisa de algo mais. E DNS, que também é um vetor esquecido, abandonado, ninguém quer mexer com o DNS, porque se o DNS parar, ele para a organização, mas eu preciso ter visibilidade e controle do que está acontecendo ali no DNS. E aí eu vou falar só uma palavrinha que vaza dados aí facinho de qualquer empresa, chama DNS Tunneling. Né? Então, entre as especificações e os técnicos, vamos conhecer os métodos que estão usando para vazar dados. DNS Tunneling, DNS Tunnel, VPN, né? Várias literaturas, vaza bonitinho ali sem ninguém ver. Eu tenho que ter controle e visibilidade sobre isso. Então, esses tipos de gaps têm que ser cobertos. E não tem que ser coberto num plano de investimento de 10 anos, 5 anos. Tem que ser coberto hoje. Né? Os ataques não vão esperar que você cumpra o seu roadmap de investimento. Tá? E falando em investimento em cibersegurança, que é algo muito crítico, e vocês todos investem, né? Segurança tem uma complexidade em cima, essa complexidade criada pelos vendors e pelo mercado. O mercado de segurança é um dos mais complexos, né, de você ir às compras. Vamos às compras escolher uma solução. Todos os vendors são a última bolacha do pacote. Como citou ali o PowerPoint, todo mundo lindo, maravilhoso. Aqui uma analogia de uma situação estressante para mim. Ir num mercado, por exemplo, se for nos Estados Unidos, então piorou, né? Você vai numa gôndola comprar uma pasta de dente. Quantidade de tipos diferentes de pasta de dente do mesmo fabricante, né? E entre fabricantes distintos. Então, como que você escolhe aquela correta? Né? Eu vou colocar uma pasta de dente para cada dente. Né? E é a forma que o mercado educou, né, essa evolução em aquisições pontuais para problemas pontuais. Alguns colegas também citaram antes, né, no evento. Então, cria-se um cenário de complexidade. Está aqui o nosso mercado, né, uma das análises aí que distribui, né, em disciplinas, quantos vendors eu tenho para construir a minha estratégia. E aí você começa, para cada problema, um produto. Isso funciona? Funciona. Estamos voando dessa forma. Né? Estamos voando desse jeito, só que cria-se uma grande complexidade operacional e isso joga-se uma barreira grande aí para as integrações. Eu preciso integrar, eu preciso cooperar, eu preciso agir, eu preciso automatizar entre soluções. Isso cria-se uma barreira. Né? Então, pode ser melhor. Né? E ela pode ser assim. Então, existem aí, né, iniciativas, eu vejo as empresas, né, mais maduras investindo muito forte em consolidação de vendors. Já vi isso acontecer em networking, numa era que se comprava access point, switch, data center, todo um de cada um, e na teoria é lindo. Na prática, cria-se barreiras. Né? Então, ter vendors consolidados diminui a sua complexidade até de operacional, de troubleshooting. Né? O OPEX, que muitas vezes o OPEX não vem para a equação. E aí as pequenas empresas vão pensar, pô, legal, mas como que eu vou consolidar uma grande venda? Eu não tenho dinheiro, né? Para meu business não paga essa conta. Hoje é possível. Né? O argumento de nuvem, é bom ter umas nuvenzinhas passando ali, mas você consumir cibersegurança como uma oferta SaaS, ela é democrática. Ela chega até os bolsos mais restritos, né? Os bolsos mais limitados. Fazendo esse consumo via nuvem. Né? E a segurança, como eu citei, ela tem que ser integrada. A integração, quando a gente fala de arquitetura, né, eu gosto de simplificar, o termo arquitetura, ele chama integração e automação. Integração, automação / serviços. Tem que ser bem implementado. Tá? Então, tudo isso. E no Brasil, a gente tem uma dificuldade grande de serviços, em geral,
porque normalmente já se paga caro pelo produto, e imagina-se que o serviço tem que vir de graça, não é bem assim. Em segurança, a equação é um pouco invertida. Do ponto de vista da arquitetura Cisco, eu sou um privilegiado em levar informações consultivas até vocês. Por quê? Porque a gente tem um portfólio muito vasto, e eu me dou ao luxo de, sim, reconhecer que alguns produtos não fazem sentido para vocês, mas que outros façam outras soluções. E me dou ao luxo de condenar soluções em determinados pontos na rede. Então, de uma análise consultiva, de fato, para que você use aquilo que você precisa. E um ponto aqui como investimento, como engenheiro, né, quando eu estudei lá a minha engenharia elétrica, a eletrônica, enfim, havia um livro para você comprar componentes eletrônicos. O mesmo componente eletrônico, ele tem 3 níveis. Tem um nível prateleira, tem um nível corporativo e tem um nível militar. Ele faz a mesma coisa. É o mesmo circuito integrado. Só que ele faz preços diferentes, durabilidade diferentes, robustez, performance diferente. Tá? Isso é um fato na indústria que vivemos, computação e dados. Tá? Essa indústria de computação. Por exemplo, eu vou levar um equipamento com nível corporativo, com NG File, com todos os recursos e com performance. Esse equipamento ele tem um valor que não atinge todos os bolsos. Né? Eu tenho investimento, tem CPU e memória aqui para processar tudo isso simultâneo, nesse Next Generation File. Eu tenho equipamentos que fazem com mais performance, com mais recursos, com mais solução. Né? Eles vão custar mais caro. E como que eu chego, então, de uma forma mais democrática em todos os ambientes? O advento da nuvem, onde o vendor coloca todos os recursos na nuvem e te leva isso como serviço e cobra para o usuário. E aí, para exemplificar o que eu estou comentando, os projetos de SD-WAN e a relação deles com segurança. Eu vou tentar acelerar aqui, né, porque eu estou no limite do horário. Projetos de SD-WAN tendem a ser projetos baseados em custo. O CPE, historicamente, ele tem um preço baixo na caixa que se coloca nas regionais. E também nasceu-se a necessidade de SD-WAN a partir do momento que os custos de link de telecom, só existe essa discussão porque telecom é muito caro, os MPLS são muito caros. Se as operadoras fizessem isso aí com custo baixo, você não teria necessidade de investir num link internet conectado direto. Né? Então, pensando que isso nasceu por custo, e os custos de investimentos em regionais CPS são baixos, eu não consigo colocar uma caixa cara lá dentro, como o NG Fire que eu mostrei antes, que não fecha a conta, eu vou comprar milhares dele para atender minhas regionais, retail, bancos, etc. Eu parto por uma solução que hoje está se tornando muito popular. Conecte direto à internet. Né? O meu acesso à minha nuvem, SaaS, IaaS, PaaS, etc. Por que não vai direto? Vai direto, abre a discussão de segurança. Você rompeu o meu perímetro, eu estava com todos os controles aqui no meu data center, no meu ponto central. Ok, vamos levar todos os controles também para o branch. Aqui cria um desafio. Como que eu levo nesse ambiente que eu tenho que pagar barato todos os controles que eu tenho aplicado no meu ponto central? Né? E aí você faz uma especificação, e eu vejo que muitas especificações são tratadas de uma forma muito simples, né? Ou validadas de uma forma muito simples. Né? Então, colegas citaram que testou a solução. E eu vejo muitos testes simples, testes que são feitos sem muito rigor. E aí você coloca tudo que você tem no ponto. Olha, eu quero que tenha performance 300 MB, peguei aqui um equipamento de pequeno porte, Deep Inspection, tem que ter o URL Filtering, tem que ter Sandbox, tem que ter Tenant Control, CASB, IPS. Coloca em discussão se eu preciso de IPS. Fluxo usuário internet, precisa de IPS. Me diz uma assinatura de IPS aí que é bom para esse cenário. Você começa a colocar coisas, às vezes, que você nem precisa. Esse é outro problema que eu vejo muito. Traz-se o que eu conheço e coloca no novo. Né? E às vezes você paga caro para ter aquele recurso, exclui outras soluções que são interessantes, porque você jogou isso tudo dentro de uma especificação e omite alguns detalhes importantes. Qual é a porcentagem de fluxo criptografado da sua rede hoje? Quantos por cento é SSL? Eu arriscaria dizer aí uns 80, 90, eu procurei não colocar o número, porque cada um tem uma métrica, mas está em torno de 80% de fluxo criptografado. Ou seja, eu tenho um detalhezinho importante aqui, um tal de decryption. Quem já lidou com esse detalhe sabe que isso consome recurso. Por isso que existe appliance exclusivo para decryption. Não existiria esse mercado se isso aqui fosse fácil de fazer.
É uma conta simples, CPU memória, recurso computacional, Deep Inspection, Decryption. Legal, se eu quero fazer todos esses controles, 80% do meu fluxo é criptografado, tenho que levar a sério o Decryption. Se você não levar a sério, você tem 80% de fluxo não inspecionado e não controlado. E a gente vive uma era hoje de que isso não é mais admitido. Prova aí dos incidentes que a gente fica encontrando na rede. Brilhante solução, vamos então colocar um appliance que faça tudo, né? O famoso UTM, que evoluiu para o NG-File, né? Muita gente brinca que o NG-File é o UTM que funciona. Sabe-se, né? Meus colegas de field sabem que se ativar tudo, não funciona. Por quê? Porque pagou barato, tem pouca CPU, pouca memória. Não dá para ter o barato e alta Deep Inspection. Não fecha a conta, tá? Não existe mágica, não existe vara de condão. Tá? Muito bonito esse discurso, mas na prática não vem funcionando. E quando não funciona, você investiu nessa tecnologia, não conseguiu ativar, você está exposto e está colocando a organização em risco. Nestes detalhes. E o que eu vejo muito, a área de segurança que especificou, que editou as regras, etc., passou para outra área que comprou. Às vezes a área de redes. E uma outra implementou. E esta informação de que o controle não está aplicado não volta na área que definiu os controles. Porque se a área que definiu os controles tiver autonomia e poder, que sabe que não aplicou, ela vai, com certeza, vai revisitar e vai falar, olha, preciso desses controles. Né? Então, esse tipo de situação eu vejo acontecer bastante, e o fato hoje, para a segurança em geral, sem adoção efetiva do controle que é correto para aquele fluxo, não for aplicado, maior exposição, maior risco, mais incidentes. Tá? Esse é um fato que a gente está assistindo aí diariamente. Soluções. Né? Onde que entram as soluções aqui? Projetos de SD-WAN, para fazer bem o que o SD-WAN se propõe, que é roteamento simplificado, VPN fácil, gerenciamento super simples, visibilidade, roteia bem. Roteou bem, essa caixa dura 10 anos aí de sua proteção de investimento, você não traz para ela uma carga de desafio que só cresce a cada dia, que é um Deep Inspection, que se eu jogar isso para ser executado numa nuvem, pago como software as a service, o problema da performance não é mais seu, é do vendor que você estabeleceu esse contrato. Tá? Então, fica aí, é uma visão de arquitetura, e aí como que eu escolho esse vendor que vai fazer isso para mim? Qual que é os meus critérios para fechar contratos? Que empresa vai apoiar a minha empresa? Uma variação mais criteriosa da empresa que vai suportá-los, assim como é feito para a nuvem. Onde eu vou pôr o meu servidor? Onde eu vou pôr a minha segurança de nuvem? Qual empresa me suporta? Né? Então, esses critérios têm que ser colocados na mesa, e é o mesmo critério que a gente usa para admitir máquinas dentro da minha rede. A máquina está em conformidade, está atualizada, está aplicada, está com tudo isso. Que critérios você usa para entrar na VPN? Que critério usa para acessar a aplicação? Puxa aí o tema do multifactor. E quando a gente fala de estabelecer critérios de confiança, estou falando aqui do Zero Trust, um resumo super rápido, porque Zero Trust nada mais é que aplicar critérios de confiança mais rígidos. E isso se aplica no Workforce, Workplace, Workload, Data Center, Campus, Usuário e Endpoint. E a nossa missão é ter esses controles para, no momento que eu tiver uma ameaça, detectar e responder rapidamente. Tá? Então, está aqui o mercado de cibersegurança, a Cisco participa em quase todos os componentes e oferecemos a vocês a oportunidade de criar uma infraestrutura integrada que responde automaticamente aos incidentes. Fica o meu agradecimento, a graça ao Security Leaders, o evento está fantástico, e eu quero agradecer e deixar meus contatos aí, quem tiver interesse em explorar mais o tema, nosso time está à disposição para ajudá-los. Obrigada. Zamay, muitas perguntas aqui para você, Zamay, vou encaminhar, tá? Para você as perguntas, porque o tempo aí não nos permite fazê-las aqui ao vivo, mas eu acho legal você respondê-las aí, temos os contatos da audiência, então dá para respondê-las depois, tá bom? Muito obrigada, excelente apresentação. Muito obrigado a todos, estou junto com vocês lá assistindo. Tá ótimo, obrigada. Ângelo, é com você. Muito obrigado, Graça, e parabéns também aí ao Fernando Zamay. Obrigado. Sucesso sempre, Zamay.